Estamos chegando pelo canal 17, na sua operadora de TV por assinatura, INA Telecom. Muito obrigado você que acompanha a nossa programação aqui na INA e também você que nos assiste pela internet. Você que acompanha, né, todo o conteúdo que geramos no canal 17 também está disponível no canal 17 Catalão no YouTube. Muito obrigado a você. Esse espaço nós reservamos para discutir temas importantes, temas de relevância aqui da nossa cidade. Nós, já por vários programas, nós estamos tratando a questão política de Catalão e hoje não vai ser diferente. Eu chamo a sua atenção porque com certeza teremos mais um programa, entrevista especial e fará jus a este nome pelo convidado que nós temos aqui. O meu convidado, ele atua na política desde dos tempos em que era jovem, atuou como militante estudantil. Depois se tornou professor do campus aqui da Universidade Federal de Catalão. Ainda tem a sua atividade aqui no campus, mas desde 2012 atua no campus Samambaia da cidade de Goiânia, também da UFG. Ele atuou por muitos anos como militante político no PCdoB, onde inclusive foi eleito vereador no ano de 1996. Exerceu o cargo a partir do ano de 1997. Depois ele se desfiliou do PCdoB em 2004 e ajudou a montar a rede, esse partido, a Rede, aqui na cidade de Catalão. E ele é um dos porta-vozes da rede aqui na cidade. E também é pré-candidato a prefeito de Catalão. Não podemos esquecer também que ele, no governo Jardel Seba, exerceu o cargo de secretário do Meio Ambiente. Meu convidado de hoje é o pré-candidato da rede a prefeito de Catalão, professor Marcelo Mendonça. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao canal 17. Tudo bem, professor Marcelo? Bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, quero agradecer essa oportunidade e cumprimentar todos os telespectadores. Marcelo, inicialmente acho que é importante a gente estar passando aqui para o nosso telespectador, inclusive para a gente até ilustrar melhor, porque muito já se ouviu falar nessa rede, principalmente pelo que esse partido tem em termos de representatividade, no que se refere à candidata, a presidente da República, a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva. Mas vindo de você que ajudou a filiar e é um dos que ajudou a fundar, e é um dos filiados, o que vem a ser a rede, qual que é o trabalho da rede, o que diferencia esse partido dos demais? Bem, a Rede Sustentabilidade é um partido muito novo, nós conseguimos a nossa fundação a partir de setembro do ano passado e ela resulta de um movimento que vem acontecendo no país, precisamente na última década, de um certo descontentamento com a estrutura partidária muito verticalizada dos partidos no Brasil. Nós entendemos que é preciso dar uma contribuição àqueles que se colocam no processo político, no sentido de aproveitar as pessoas, as suas qualificações, as suas formações, e essas pessoas estão em diferentes partidos, essas pessoas possuem diferentes crenças, elas possuem diferentes concepções, mas querem participar da vida política. E a forma com que os partidos historicamente estão engessados, muito verticalizados, e alguns chegam a ter donos, infelizmente isso ocorre, impede com que a grande massa, e que grande parte dessa população que deseja participar da vida política, mas não quer um engessamento, não quer uma marca, não quer que alguém decida por elas, permitiu que o encontro dessas muitas pessoas resultasse na criação do partido Rede Sustentabilidade. O outro elemento fundamental é a necessidade de uma discussão propositiva, principalmente sobre as questões socioambientais. Nós vivemos uma época em que os processos de degradação da natureza, a poluição de uma forma geral, ela tem não apenas provocado tragédias ambientais, como a que ocorreu recentemente na cidade de Mariana, no Rio Doce, mas ela tem promovido a necessidade de um novo pacto da relação que a sociedade precisa estabelecer com a natureza. Não é mais possível continuar os processos de depredação, de degradação socioambiental, e isso implica num novo
um novo conceito de desenvolvimento. É para isso que se cunha, que se estabelece a noção de sustentabilidade, que não é só ambiental. É a sustentabilidade na política, é a sustentabilidade na economia, é a sustentabilidade na sociedade como um todo. Marcelo, em termos de proposta para Catalão, o que a rede propõe de diferente do que se está colocado aí? E isso passa, eu imagino, por essa frente alternativa que foi lançada recentemente. Nós também vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Exatamente. Mas especificamente a rede tem uma proposta específica para a cidade, um projeto já elaborado? Como é que a rede trabalha isso especificamente para a cidade de Catalão? Nós temos diretrizes do partido desde Brasília, a nível nacional, que coloca a preocupação com a nova forma de fazer política. Esse é o primeiro ponto. Juntar os bons que estão espalhados por aí e que desejam contribuir efetivamente para a construção da cidadania. Para Catalão especificamente, e aí eu como geógrafo e com a formação que construí ao longo dos últimos 20 anos, me permite dizer que é uma cidade com 100 mil habitantes, como Catalão, necessita urgentemente do que chamamos planejamento do município. A gestão pública, ela precisa estar estruturada em 3 elementos, o que nós chamamos um tripé. Crescimento econômico, porque é isso que gera empregos, que gera possibilidade, novas oportunidades para todos os setores produtivos. Ela precisa estar atenta ao desenvolvimento social, a qualidade de vida para as pessoas, tanto no âmbito da educação, da saúde, do meio ambiente, da cultura, do esporte, do lazer. E isso tudo combinado com sustentabilidade, ou seja, o que nós chamamos tripé: crescimento econômico, desenvolvimento social e sustentabilidade. Pensar Catalão a partir desse tripé implica, então, em algumas ações imediatas. Isso para qualquer gestor. Nós entendemos que a rede de sustentabilidade ela não absolutiza essas propostas. Nós queremos que essas propostas, se nós tivermos a oportunidade de viabilizá-las, muito bom. Mas se não tivermos, que a sociedade possa abraçar e fazer com que essas propostas cheguem aos locais onde de fato é necessário. Planejamento, otimização dos recursos públicos, ou seja, é necessário gastar bem, gastar com qualidade, gastar de forma correta. Assegurar efetiva participação popular, ou seja, nós precisamos, Návio, construir uma política com as pessoas e não para as pessoas. Veja bem, construir juntos, com os clubes de serviço, com as entidades representativas da sociedade catalana, sindicatos, movimentos sociais, universidades, maçonarias, enfim, toda a sociedade civil organizada, ela precisa estar participando ativamente da vida política do município. O que nós percebemos, infelizmente, nesses últimos 20 anos, é uma cidade a cada dia mais polarizada, onde os grupos se autoalimentam e esses grupos acabam se enfrentando de forma, inclusive, inaceitável, de forma, às vezes, com violências de toda a natureza, inclusive violência física. E nós entendemos que a política não é isso. É preciso que tenhamos capacidade de lidar com as divergências, com quem pensa diferente de cada um de nós, mas que possamos, inclusive, construir. Então, o que nós, enquanto Rede de Sustentabilidade, propomos é uma nova forma de fazer política fazendo a política. Não exatamente propondo para os outros fazerem, mas construindo com as entidades, com os sindicatos, com a sociedade civil organizada, essa nova forma de fazer política, centrada fundamentalmente na otimização dos recursos públicos, na transparência e na participação popular. Marcelo, nesse momento eu queria que você falasse agora sobre essa frente alternativa que foi lançada aí, juntamente com o PT e também o PCdoB. O Canal 17, inclusive, esteve lá no anfiteatro do Senai. Nós cobrimos, inclusive, a reunião onde foi feito o lançamento dessa pré-candidatura, no caso sua, do empresário Neutro, também do empresário Álvaro. Eu já te pergunto, do dia que foi lançada até agora, qual que é a avaliação que você faz em termos de
evolução, estagnação, a coisa ainda está caminhando? Qual é a análise sua a partir do lançamento dessa frente alternativa que foi lançada recentemente, que tem a rede também, né, fazendo parte? Claro, eu penso que foi um momento extremamente importante, primeiro pelo desafio de reunir 3 partidos com 3 pré-candidaturas, todas em condição, na minha opinião, de concorrer ao pleito municipal e de reunir movimentos sociais e pessoas da sociedade catalana que têm o objetivo do bem comum. Acho que o desafio de, numa conjuntura extremamente polarizada, como temos nesse município, reunir 3 partidos com o objetivo de estabelecer um programa político para o município. Então, avalio de forma muito vitoriosa esse momento. Em relação à participação das pessoas, teve 2 reuniões, né? Aquela que foi a segunda, que foi o lançamento oficial, e uma anterior. Em termos de participação, a quantidade de pessoas, a leitura sua sobre aquele número de pessoas que participaram lá. Eu gostaria que tivesse muito mais pessoas do que efetivamente tivemos naqueles 2 dias das atividades. Primeira, uma atividade que foi da Rede Sustentabilidade, e depois a última atividade que foi já dos 3 partidos. Tínhamos lá em torno de uma centena de pessoas, em torno de 100 pessoas, um pouco mais, um pouco menos. Eu gostaria que nós tivéssemos 200, 300, 1000 pessoas preocupadas efetivamente com essas questões. Mas nós entendemos que nos parece ainda, Návio, muito novo para as pessoas a ideia de poder construir uma alternativa, uma ideia de poder caminhar diferente daquilo que já se sabe costumeiramente como é. Talvez 20 anos dessa polarização tenham adestrado as pessoas, ou tenham feito com que as pessoas não consigam enxergar um outro jeito de caminhar. O desafio de vocês não é exatamente mostrar o contrário disso? Exatamente. E aí, como fazer? E aí como fazer? Eu acho que, primeiro, dialogando com a sociedade, dizendo que existe efetivamente a possibilidade real e que isso está acontecendo. Nós sentimos, por parte das pessoas, uma certa desconfiança, se isso vai dar certo, será que não estamos sonhando demais, né? Eu ouço muito nas ruas das pessoas que nos procuram, mas é um sonho, nós queremos isso. Nós fizemos uma pesquisa, Návio, e foi muito interessante, uma pesquisa que atingiu todos os bairros do município de Catalão, inclusive os distritos de Santo Antônio de Rio Verde e Pires Belo. E foi muito interessante porque quando perguntamos às pessoas sobre uma alternativa, das 700 pessoas entrevistadas, 67% disseram sim, que é necessário uma alternativa. E quando você pergunta sobre a alternativa, a maior parte não sabe dizer qual é a alternativa. O que isso nos diz? Que há, por parte da população catalana, o desejo da mudança, mas ainda não se sabe efetivamente canalizar a potência dessa mudança no sentido efetivo de construir politicamente esse caminho. Então, o que nós estamos propondo é essa forma, não é, de que essas pessoas que querem e desejam uma nova forma de administrar Catalão, e aí nossa ação, Návio, não é uma ação de desqualificar os gestores, seja A, seja B. É de construir um projeto político com a sociedade, mas priorizando efetivamente as grandes demandas que, a nosso ver, não foram priorizadas. E, nesse sentido, eu penso, não é, que é um desafio que está posto, não sabemos onde isso vai dar. O que estamos é nos colocando para construir essa alternativa. Agora, a construção efetiva vai depender de cada munícipe, de cada membro da sociedade catalana, que, se entender que essas propostas são importantes, vai juntar a fileira conosco, vai nos ajudar a efetivar essa proposta, não é? Marcelo, no caso aí a proposta é para, no caso, uma composição aí desses 3 partidos, o PCdoB, o PT e, no caso, a Rede. Exatamente. Segundo você acabou de falar, e segundo a gente apurou, naquela primeira reunião onde teve essa propositura inicial, se chamou para uma discussão pela Rede, acabou tendo mais pessoas que a outra reunião, né, onde estava também o PT e o PCdoB. Isso já não é um demonstrativo do trabalho que precisa ser feito, até mesmo internamente ali,
para se aparar possíveis arestas que possivelmente possa ter entre esses três partidos que têm trajetórias, né, vamos dizer, históricas. Os dois partidos, no caso, o PCdoB e o PT, em função da rede, está chegando agora, né? Já não é um demonstrativo disso. E do dia que foi lançado, eu continuo insistindo nisso, a leitura sua sobre o que foi lançado, em termos de evolução da proposta até agora, o que você pode nos dizer? O que, concretamente, as conversações foram ampliadas com outros partidos, não ainda com documentos, com atos públicos sobre isso, mas estamos em conversação com outros partidos, partidos que possam vir a somar com a frente, até porque nós não entendemos que somos portadores da verdade. Em absoluto, o que nós estamos é apresentando uma proposta para construir com a sociedade catalana. E os outros partidos são muito bem-vindos para discutir isso. No que tange especificamente às três pré-candidaturas do PCdoB, do PT e da Rede, houveram muitas reuniões no sentido de caminharmos para um processo de afunilamento da candidatura que efetivamente se coloca agora como a candidatura da frente alternativa. Não mais da Rede, não mais do PT, não mais do PCdoB. E o compromisso da Rede e dos partidos que compõem a frente é de que, a partir do momento que essa candidatura for construída e definida, os outros partidos se somam para efetivamente garantir a força, não é? E garantir que a campanha seja colocada nas ruas quando do momento certo. Eu confio muitíssimo em que esse processo será exitoso, confio nos companheiros desses partidos, na palavra que tem sido insistentemente firmada, não é? E vou respeitar, evidentemente, aquilo que o grupo decidir, seja qual for das pré-candidaturas, aquela que for escolhida conforme os critérios de aglutinar, de agregar as pessoas, conforme o critério de densidade eleitoral, nós, a Rede, estamos muito cientes de que qualquer que for a decisão baseada nesses critérios, nós vamos abraçar essa campanha e vamos construir juntos essa alternativa para Catalão. Bom, no caso, uma composição de partidos, né, que tem PCdoB, que tem PT e que tem a Rede, pode-se entender que seria uma proposta mais à esquerda. Eu queria uma análise do Marcelo sobre a esquerda em Catalão. Ele vai estar fazendo isso no próximo bloco, onde eu também quero saber do Marcelo sobre, né, as muitas críticas, né, que, no caso, essa proposta já vem enfrentando também de partidos, vamos dizer, que são mais radicais ainda, como é o próprio caso do PSOL. Eu quero saber do Marcelo como é que ele também avalia isso, mas é daqui a pouco no próximo bloco, quando nós estaremos de volta aqui com o programa Entrevista Especial. Um instante só, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta pelo canal 17, na sua operadora de TV por assinatura, Ina Telecom. Também na internet, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, não é? Que é o canal 17 Catalão. Todo o nosso conteúdo, 100% do que geramos em termos de programação, a gente disponibiliza para você que nos acompanha também na grande rede. Muito obrigado a você. Continuamos a nossa conversa com o pré-candidato a prefeito de Catalão pela Rede Sustentabilidade, né, juntamente aí com essa chamada Frente Alternativa, que ainda tem o PT e também o PCdoB. O geógrafo, o professor da Universidade Federal de Goiás, campus Catalão, também campus Samambaia de Goiânia, o professor Marcelo Mendonça. Eu até no início do programa até me passou batido aqui essa questão de que você, né, é professor e professor de geografia, Marcelo. Sim. E eu queria que você fizesse agora uma análise para que daqui a pouco a gente ampliasse mais um pouco, né, os assuntos aqui em relação à esquerda. Você, por exemplo, teve a sua atuação, foi inclusive eleito vereador em 1996 pelo PCdoB, né, e essa propositura que se tem ainda a Rede, o partido do qual você faz parte também,
o PT é uma proposta mais à esquerda. Agora, a esquerda em catalão, qual que é a leitura que você faz do que foi feito em termos históricos, do que foi construído, até mesmo do que deixou de ser construído, né, pelas pessoas que, né, se colocaram aí sempre mais à esquerda ao longo da história? Veja bem, eu costumo brincar que não estamos nem à esquerda e nem à direita, estamos à frente. Na medida em que estamos tendo a ousadia de colocar as questões, muitas delas que eram tidas como dogmas para nós, e que agora enfrentamos até por conta da experiência do diálogo permanente com a sociedade e de perceber que você tem que criar mecanismos de diálogo com a sociedade. Não adianta eu falar aqui e as pessoas ouvirem do outro lado, mas não estabelecer uma sinergia, não ocorrer a comunicação. Então, por isso que a gente brinca, né, que nem direita nem esquerda, estamos à frente para construir um projeto de Brasil e efetivamente um projeto para Goiás e para Catalão. Mas começou lá com o João de Deus? Considerando, e é muito pertinente a questão que você coloca, eu comecei a minha trajetória política ainda muito jovem, aos 17 anos, quando fui aprovado no vestibular, no curso de Geografia. Naquela época, em 1986, nós tínhamos apenas 2 cursos no campus catalão, que era o curso de Geografia e o curso de Letras. E os filhos dos pobres, os filhos dos trabalhadores, não tinham outra opção. Tinha apenas essa opção, que era uma conquista recente, porque até então a maioria dos trabalhadores não conseguiam ter acesso à universidade pública, algo que melhorou substancialmente nessas últimas décadas. É claro que ainda precisa ser ampliado. Então lá, em 1986, 87, eu tive o primeiro contato com a vida política através do vereador João de Deus. João de Deus já era vereador, muito jovem, ele também cursava Geografia e nós estávamos naquela época na gestão do senhor Ali Margon. É uma gestão que, na minha opinião, marca, né, fundamentalmente Catalão entre um antes e um depois. Ele foi eleito pelo PCdoB. O João de Deus, sim. O João de Deus foi eleito dentro do Bloco Popular, porque aí o PCdoB ainda estava na clandestinidade quando da eleição, em 1982, 83. Então havia dentro do PMDB, do MDB, um bloco chamado Bloco Popular, que era onde o pessoal mais à esquerda tinha a militância dentro do PMDB. Em 1985, quando o PCdoB veio foi legalizado, né, aí o João de Deus, obviamente, se filiou e se tornou vereador pelo PCdoB em Catalão e fez uma brilhante contribuição para Catalão naquela época. O João, em 89, né, vai para a reeleição e não consegue se eleger. Em 1989, quando se elege prefeito de Catalão, o doutor Aguinaldo Mesquita, não é? Numa campanha assim, quase de última hora, de surpresa, né, substituindo um candidato anterior que havia adoecido. E o doutor Aguinaldo Mesquita ganha as eleições contrariando todas as pesquisas e todos os prognósticos daquela época. PFL, né? Exatamente. Em 92, aí nós avançamos substancialmente. O PCdoB, o PT e o PDT lançam o seu Geraldo Martins como candidato a prefeito e o Toquinho como candidato a vice-prefeito. Geraldo Martins do PCdoB, saudoso Geraldo Martins, né, Teixeira, e o Toquinho, candidato pelo PT. E tínhamos ali um grupo de vereadores, dentre eles o João de Deus, o João Enéas, e foi eleito vereador pela coligação Catalão Esperança, o vereador Jorcé. O vereador Jorcé foi eleito nessa composição no ano de 1992 pelo PDT, assumindo o governo em 93, já na gestão do ex-prefeito José Moreira, que havia ganho as eleições pelo PMDB. Do João Seba, no caso. Exatamente. Em 96, né, então, quer dizer, você percebe um movimento ainda, mas um certo fortalecimento, tanto dos partidos que se colocavam no campo mais à esquerda, PDT, PT, PCdoB. Em 96, nós tivemos uma polarização muito intensa nas eleições de 96, onde nós tivemos um grupo mais voltado, um grupo mais tradicional em Catalão, em torno do seu Ali Margon,
e um outro grupo, dissidências de vários outros grupos, que vão apoiar o então deputado estadual Eurípides Três Ranchos, que é eleito, né? Também não se acreditava que era possível o Eurípides Três Ranchos, que era deputado pelo PTB, ganhar as eleições, né, do seu Alei Margon aqui dentro de Catalão. E o PT e o PCdoB apoiávamos a coligação, pedíamos votos para o seu Alei Margon. Eu fui candidato nesse momento, eu e Joenéas, e fomos eleitos. Joenéas foi eleito pelo PT e eu fui eleito pelo PCdoB. Assumimos a Câmara Municipal em 1997. E, obviamente, durante esse, de 97 ao ano 2000, tivemos aí um amplo debate com a sociedade catalana acerca de questões diversas, né? Eu mesmo, à época, coordenávamos os fóruns de educação, fórum de meio ambiente, fórum de cultura, enfim, transformamos a Câmara Municipal num grande centro de debate e de reflexão sobre as questões de Catalão, que deve ser, na minha opinião, o papel, um dos papéis de quem está no parlamento, ou seja, de quem está na Câmara Municipal. Me lembro, de forma muito inovadora, né, nós criamos a Tribuna Popular, que permitia que qualquer cidadão ou cidadã catalana pudesse ir à Câmara, claro, fazia uma prévia inscrição e poderia usar da tribuna, dizer o que pensava dos seus projetos, das suas opiniões sobre Catalão. Isso durou meramente durante o nosso mandato. Quando o mandato se encerra, precisamente houve mudanças, né, e a Tribuna Popular passou a ter outra característica. Estou dizendo desse projeto, mas entre muitos outros projetos que ocorreram. Aí chegou o ano 2000. Nesse movimento de 97 a 2000, houve um fortalecimento dessa perspectiva centro-esquerda, diríamos assim, em Catalão. Isso culminou com uma composição, Joenéas, candidato a prefeito em 2000, e o seu Geraldo Mesquita, candidato a vice-prefeito. Inclusive, naquela época, apoiados pelo então deputado estadual Jardel Seba, que tinha sido secretário da Agricultura do governo Eurípides Três Ranchos durante o ano de 97, foi candidato a deputado no ano de 98, se elegeu e no ano 2000 apoiou, não é, a chapa Joenéas Geraldo Mesquita, que foi extremamente vitoriosa. Nós não ganhamos as eleições, mas chegamos muito perto, né? E lembrar, Návio, que com uma estrutura muito pequena, você estava naquele movimento coordenando a parte de marketing e publicidade da campanha, e era notório os poucos recursos que tínhamos, né, baseado em doações de amigos, os partidos com muito pouco dinheiro, mas conseguimos fazer uma campanha maravilhosa no sentido de colocar as questões importantes naquela ocasião, mas infelizmente não tivemos êxito. Quem ganha as eleições foi o deputado Adib Elias, que começa um governo a partir de 2001. É importante dizer que esse momento de transição do governo, nesse governo nós tivemos o assassinato do prefeito Eurípides Três Ranchos, uma barbárie, uma coisa absurda, inaceitável, uma crise profunda, né, na gestão como um todo. A arrecadação em Catalão nesse período não era mais do que R$1,5 milhão de reais, média, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E quando, em 2001, a partir de 2001, começa então todo um chamado boom econômico. As montadoras, principalmente a Mitsubishi, havia se instalado aqui a partir do ano de 97 e já começava a ter resultados, 5 anos depois, com impostos, enfim, com o ICMS. Começa também o processo de verticalização das mineradoras e a cidade cresce vertiginosamente. Isso faz com que a arrecadação de R$1,5 milhão aproximadamente vá para 5 milhões, vá para 8 milhões, e isso melhora a autoestima da população catalana, cria novas oportunidades, atrai migrantes de todo o país e efetivamente coloca Catalão no cenário econômico do país. E esses partidos, como é que se portaram ao longo desse período aí, a partir de 2001 até o final, por exemplo, do caso do governo de Adib Elias? Até 2008, né? O governo Adib vai ser 2 governos, né? Nós tivemos 2 problemas, na minha opinião, muito sérios. Um que foi um certo arrefecimento do próprio movimento desses partidos, não é? Que passou por um processo de cooptação. Muitos dos quadros dos partidos
acabaram cedendo e foram participar da estrutura política administrativa à época, e outros, por motivos diversos, se afastaram da vida política, como foi efetivamente o caso da grande liderança que nós tínhamos, que foi o vereador e era candidato a prefeito, o Joinés. E por motivos pessoais e que nós respeitamos, ele se afasta da vida política e cria um vácuo de poder, né? E nesse sentido, posso dizer que há uma certa desarticulação desse movimento de esquerda. Embora o PCdoB continuava tendo a cadeira, no primeiro momento de 2001 a 2004, que foi eleito o Mamed pelo PCdoB, era a única cadeira, não é, dos partidos de esquerda. Em 2004 não se tem mais essa cadeira, nem o PCdoB consegue renovar a cadeira, tampouco o PT. Então, de 2004 a 2008 e em diante, nós deixamos de ter uma representação desses partidos na Câmara Municipal, que, a meu ver, foi uma perda muito importante, uma perda histórica para Catalão, porque esses partidos sempre trouxeram uma contribuição muito significativa. Você pode não concordar com a abordagem, com a forma como as lideranças desses partidos pensam, mas que eles têm compromisso efetivo com a transformação e têm contribuição para o município, isso é notório. Agora, professor Marcelo, o PSOL, inclusive, já teve aqui, né, através da sua pré-candidata, a Camila, e eles vêm criticando o fato de ter sido chamado Frente Alternativa e, no caso, você como secretário de Meio Ambiente do governo Jardel Seba. Então, o pessoal dizendo que não tem novidade nenhuma, que alternativa seria essa. Como você lida com esse tipo de crítica? Eu acho que com muita honestidade, eu acho que o principal aspecto é esse. Ai daqueles que não amadurecem e não conseguem fazer uma avaliação da sua trajetória. Eu tenho quase 50 anos e ao longo dos últimos 30 anos e dos 20 anos de vida pública, não é? Pude aprender muitas coisas e pude também perceber que era necessário que eu, se quisesse contribuir, se quisesse ajudar a melhorar as condições de vida do nosso povo, do povo de Catalão, eu também tinha que mudar. Tanto é que, a partir de 2004, eu me desfiliei do PCdoB e passei a fazer uma atuação política mais discreta, muito mais acadêmica, muito mais nas organizações não governamentais, auxiliando os movimentos sociais, auxiliando os sindicatos, mas me afastei da vitrine, diríamos assim, da vida política. Nesse íntere, né, ao longo desses últimos 12, 14 anos, muita coisa mudou no país. Eu fui um dos principais entusiastas, desde a eleição de 89, que foi quando houve a primeira eleição livre nesse país, depois da ditadura militar, do Lula. Eu votei todas as eleições, né, entusiasta, porque acreditava que era possível uma transformação nesse país, como de fato ocorreu. Houveram avanços muito significativos, houveram problemas, há problemas, mas também houve avanços. Eu tenho dito, Návio, que nós precisamos governar, para quem está na gestão pública, com aqueles que têm a boa experiência e que são os melhores. E melhores em todos os partidos. Nós temos pessoas boas em todos os partidos. Então é necessário construir essa perspectiva. Eu aprendi isso, né, e efetivamente fui convidado para compor o governo Jardel Seba. Professor Marcelo, ainda falando sobre esse assunto, o governo Jardel Seba, no qual o senhor fez parte até alguns meses atrás, no evento onde se foi lançada aí a Frente Alternativa, né, eu achei interessante que vocês abriram espaço lá para todo mundo estar fazendo perguntas também para vocês. No caso, teve alguém que fez uma pergunta seguinte: o que estaria por trás dessa pré-candidatura, especialmente a sua pré-candidatura? Existe realmente algo por trás disso? Existe o desejo de contribuir efetivamente com a população catalana. Eu sou filho de camponês, lavrador, uma professora primária. Fui alfabetizado num rancho de palha de chão batido. Hoje eu sou doutor na área em que eu atuo. Imagino, eu não conheço outros doutores que saíram da condição que eu saí e chegou às mais importantes universidades do Brasil e da América Latina e da Europa.
isso não é para que eu me sinta bem, é para dizer que é possível alguém nascido do povo, desde que haja oportunidades e muito esforço, efetivamente galgar a condição de, inclusive, se colocar como pré-candidato a prefeito de Catalão. Não escondo de ninguém que tem o sonho, o desejo de contribuir efetivamente com a transformação, com a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Brinco sempre que às vezes recuso, por conta de agenda, em dar palestras em universidades renomadas no Brasil, mas não recuso um convite de uma escola pública, seja num bairro periférico, seja num distrito, porque eu tenho uma dívida com o povo de Catalão. Se sou o que sou hoje e não sou nada, mas consegui galgar esse espaço, é graças à efetiva participação do povo de Catalão. Então tenho sim o sonho de ajudar, de contribuir e desejo partilhar isso com o povo de Catalão. Agora, será que a população catalana está preparada para isso? Será que ela entende que isso é importante? Por isso nós colocamos, a rede apresenta essa pré-candidatura. O fato de eu ter participado do governo Jardel Seba, a meu ver, me credencia como gestor, como alguém que experienciou por 3 anos a vida pública, porque uma coisa, Návio, é você ouvir falar, outra coisa é você efetivamente estar construindo, precisamente numa área que é complexa, que é difícil, que é a área ambiental, e conseguir bons resultados. Porque nós sabemos, inclusive, da aprovação da população catalana acerca daquilo que foi construído, não é? Então é nesse sentido que nós nos apresentamos para a população catalana. Ela é que vai dizer se temos a condição de ir adiante, se esse é o momento ou se esse não é o momento. Então eu penso que quando o prefeito Jardel Seba me convidou no ano de 2013, finalzinho do ano de 2012, para vir ocupar a Secretaria de Meio Ambiente, ele me convidou como técnico, como gestor técnico. Eu não estava afiliado a nenhum partido. E o compromisso que fiz com ele, olha, nós precisamos de autonomia para estruturar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ele diga, faça. Se você entende do que você está, você entende disso, então faça. E foi nesse rumo que construímos, com autonomia, com críticas ao governo, não é? Mas também reconhecendo os avanços, porque eu não sou daqueles que joga a criança, a bacia e a água toda pela janela. Eu penso, Návio, que os governos de todos os governos, sejam A, seja B, eles tiveram contribuições importantes. Problemas, mas tiveram contribuições. Se nós avaliarmos na história recente do Brasil, o governo Lula conseguiu erradicar ou conseguiu tirar 40 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza. Isso é uma vitória extraordinária. Teve problemas? Teve problemas, mas teve ganhos consideráveis. Então é nesse rumo que nós acreditamos. Eu não acredito e não vou fazer a política baseada no lamaçal que eu vejo em Catalão. Eu não vou ficar atirando pedras no candidato A ou no candidato B, desqualificando as pessoas, dizendo que elas são ruins ou que elas são malzinhas ou boazinhas, absolutamente. Catalão precisa discutir propostas. Catalão precisa elevar o nível da reflexão política. O povo de Catalão, uma cidade altaneira, uma cidade com 100 mil habitantes, uma das mais importantes do estado de Goiás, o 4º, 5º PIB desse estado, não pode ficar refém de picuinhas. Nós temos que ter um programa político de gestão para esse município que inclua, né, uma política cidadã e inclusiva. Então esse é o desafio que nós temos e que eu quero ajudar a construir. Seja eu como candidato a prefeito, seja eu apoiando um candidato a prefeito da Frente Alternativa. Para a gente encerrar, no caso, efetivando essa sua pré-candidatura, e também se configurando aí, se efetivando a pré-candidatura e possível candidatura do prefeito Jardel Seba para a reeleição. Como é que você imagina que vai ser tratado, trabalhado a questão ambiental, tudo que foi feito em Catalão nesses últimos anos, uma vez que você foi o secretário e ele o prefeito? Eu acho que será um debate de altíssima qualidade, até porque
são conquistas de toda a população catalana. Não é uma conquista apenas do prefeito ou do secretário, é uma conquista da população catalana. Na medida em que as obras que foram construídas, os parques ecológicos, os corredores ecológicos, a revitalização e requalificação dos espaços públicos, enfim, todas as ações desenvolvidas estavam em consonância com um modelo de gestão. Nesse sentido, quem ganhou foi a população catalana. Então, não vou ficar fazendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu participei com ideias, com sugestões, com projetos que puderam ser efetivados e melhoraram a vida das pessoas para melhor. Porque não basta, Návio, uma boa ideia. Uma boa ideia precisa se transformar num bom projeto, que precisa ter dotação orçamentária, que precisa ter segurança jurídica e que precisa ter capacidade de execução. Nós demonstramos isso. É uma equipe extremamente competente que permitiu fazer de um limão muitas limonadas e saborosas, porque estão aí para que a população catalana possa apreciar. No que tange ao futuro político da rede, nosso investimento hoje é no fortalecimento da Frente Alternativa. Todas as nossas energias estão colocadas exatamente para esse fortalecimento. Agora, a rede, enquanto partido, faz política. Nós conversamos com os partidos, nós conversamos com os candidatos e nós queremos ser respeitados não pelas pessoas apenas que temos no partido Rede Sustentabilidade, mas fundamentalmente pelas propostas e pela capacidade de transformar essas propostas em projetos que mudem e melhorem a vida da população catalana. Marcelo, muito obrigado então pela sua presença aqui no Canal 17, nessa entrevista especial. Nós já conversamos aqui com o pré-candidato a prefeito de Catalão pelo PT, o Álvaro. Já fizemos o convite para o pré-candidato a prefeito de Catalão do PCdoB, no caso o empresário Newton. Hoje terminamos aqui a nossa entrevista com o pré-candidato da Rede Sustentabilidade, professor, geógrafo, doutor, no caso, Marcelo Mendonça. A gente agradece a participação e o Canal 17, mais uma vez, deu aí uma importante contribuição para que você, nosso telespectador, possa ter avaliado de forma bastante concreta o que está pensando as pessoas que estão aí imaginando futuramente ser as pessoas que vão estar conduzindo os destinos de nossa cidade. Marcelo, muito obrigado pela presença, até um próximo momento, e assim que tiver mais novidades em relação a todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, é só entrar em contato conosco, nós estaremos fazendo aí a cobertura como fizemos até agora. Obrigado. Agradeço a você, agradeço os telespectadores, agradeço a Rede Sustentabilidade por estar acreditando na construção desse projeto. E de forma muito honesta, é preciso sonhar. E é sonhando que a gente efetivamente constrói um mundo melhor para todos. Um abraço. Valeu. Muito obrigado, então, professor Marcelo, falando com a gente aqui, participando do programa Entrevista Especial, que termina agora. Um grande abraço a você e até o nosso próximo programa. Continue acompanhando aí a programação do Canal 17.